à frente. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo. A nossa ideia é fazer uma conversa bem informal entre nós, profissionais da área, e para outros profissionais da área, mas não somente. A ideia do nosso bate-papo é também que a gente consiga interagir com a população, e eu gostaria de dar boas-vindas aos convidados, agradecer também aos espectadores que estão aguardando o início do nosso bate-papo. Boa noite, Sandra, boa noite, Roberta, Lucia, Guilherme, Camila Cassar, boa noite a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação para quem não nos conhece. Eu sou Ana Paula, sou meteorologista, tenho mestrado em meteorologia e doutorado na área de eletricidade atmosférica, e atualmente eu faço parte de um projeto de pesquisa junto ao Centro de Monitoramento de Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEI. Temos como convidados o Hugo Ramos, que é meteorologista, atua na área de previsão do tempo operacional, é servidor público no Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPé, onde exerce a função de coordenador de meteorologia. Nosso outro convidado é o professor José Luiz Cabral, que é meteorologista, tem mestrado e doutorado em meteorologia agrícola, atualmente é professor e pesquisador da Universidade Estadual do Tocantins, é fundador da Tupã Meteorologia e tem experiências em novas tecnologias e empreendedorismo digital. Por fim, nossa outra convidada é a Letícia Souza, que é acadêmica em meteorologia no IAG USP, está iniciando aí na carreira de meteorologia. Ela é estagiária na área de tecnologia e sustentabilidade e tem experiências com startups. Bom, fiquem à vontade para fazer perguntas ou comentários no nosso chat. E aí, para falar um pouco para vocês sobre tecnologia e previsão do tempo, a favor da previsão do tempo, nós vamos iniciar o nosso bate-papo contextualizando como que era a previsão do tempo antigamente e como que ela é hoje em dia. Então, a primeira pergunta seria: como era feita a previsão do tempo antigamente? Quem gostaria de começar o nosso bate-papo? Gente, boa noite a todos. Desde já aí agradecendo, né, a oportunidade que a Ana Paula, né, trouxe, né, para essa oportunidade da gente, né, discutir um pouco aí sobre essa questão de tecnologia voltada para a previsão do tempo. E em relação a como é feita a previsão do tempo, acho que assim, a gente está, né, com um público, né, diversificado, temos colegas meteorologistas, temos gente de outras áreas, então vou falar de uma forma resumida, até mesmo porque, né, muitos aqui sabem, né, de uma maneira mais específica. Mas a meteorologia, ela é uma ciência que ela tem, né, desde os tempos aí, ela é desde os tempos antes de Cristo, né, já se falam aí desde 4.000 anos, né, antes de Cristo, já se falavam, né, as primeiras coisas, né, sobre meteorologia. Depois aí tem o Tratado Meteorológico de Aristóteles de 340, que foi o primeiro documento oficial, né, que tinha algumas coisas, né, de época. E depois desse período, né, essa aí é a fase pré-histórica da meteorologia, né, que toda evolução, né, ela vem da fase pré-histórica. Depois, com a passagem aí, né, de vários séculos, né, a meteorologia primeiro tinha esse viés filosófico, depois passou-se para a fase, né, de mensuração de variáveis físicas, né, da atmosfera, com a criação, né, de instrumentos que hoje conhecemos como termômetros, anemômetros, barômetros aí, né, de torre série, e vindo, né, já nos últimos 2 séculos, né, podemos falar aí já a fase tecnológica da meteorologia, né, que vem
primeiramente, com a integração, né, dos serviços nacionais de meteorologia, né, espalhados pelo mundo inteiro. Tivemos aí também a questão, né, de ferramentas e instrumentos, né, que foram aí desde o lançamento, né, desde a Segunda Guerra, né, com a criação do radar meteorológico. Depois veio aí a questão da computação, né, que é a principal ferramenta hoje, né, que executa os cálculos das equações governantes da atmosfera. Depois já tem aí a questão do uso do radar meteorológico e a composição dessas informações que são lidas, né, desses sensores, dessas ferramentas do mundo inteiro. Elas são, né, organizadas aí, né, em centros mundiais, né, que fazem aí o processamento dessas informações e dão início, né, elas, digamos assim, servem como condições iniciais às equações matemáticas, né, as equações matemáticas que são formatadas em modelos meteorológicos, né, como a gente já conhece, e o resultado disso, né, se transforma em mapas, campos atmosféricos das principais variáveis físicas da atmosfera, como temperatura, vento, umidade, e aí a gente já, né, chega aí com essas informações, o meteorologista interpreta, e a partir daí já tem, né, a formação da previsão do tempo, né, como um todo. Então, assim, né, basicamente, esse é a famosa receita de bolo da meteorologia. E, justamente, né, com o avanço, digamos assim, tanto da parte da informática, né, em que o computador, desde a sua criação nos anos 50, né, voltado para a previsão do tempo, facilitou muito, né, porque justamente você calcular as variações, né, físicas a partir das equações da atmosfera, trazer para o mundo inteiro, calcular para o mundo inteiro, precisaria de muita gente calculando. Então, o computador facilitou justamente a vida. Facilitou a vida desses cálculos matemáticos. E também, né, dos sensores, né, como a questão que antigamente os sensores a gente tinha, né, sensores de medição analógica e passaram a ser, né, eletromecânicos, né, sensores eletrônicos, que facilitou, digamos assim, né, uma quantidade maior, uma frequência maior da leitura de dados. Isso facilitou muito, né, deu um salto tecnológico muito grande, né, para a previsão meteorológica moderna como a de hoje. Eu acho que o Hugo fez um grande apanhado, né? Boa noite a todos os que nos assistem. Um abraço aí a todos os amigos meteorologistas. O Hugo fez um grande apanhado aí, muito importante, né? Então, assim, a observação meteorológica, ela já remonta aí desde a dinastia chinesa, teve o seu ápice aí no século passado, na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, foi preponderante, né, para que os aliados conseguissem invadir a Normandia. Dali começou a ressaltar a importância e o papel da meteorologia para naquele momento a guerra, mas foi daí que a meteorologia começou a se consolidar, né, como ciência, e estamos nessa luta. O bacana de tudo isso que o Hugo falou, Paula e Letícia, é a complexidade que está envolvida em todo esse processo, né? Então, para chegar lá no Jornal Nacional com os moços e as moças do tempo, parece muito simples, é muito fácil o que está aquilo ali, mas tem muita gente trabalhando por trás disso aí. E eu fico imaginando a dificuldade que nós tínhamos há 50 anos atrás para fazer uma previsão de tempo, né? Assim, modelos matemáticos para tal. Então, assim, é muito trabalho, desde o observador até o previsor lá na previsão. Então, assim, são muitas etapas que devem ser vencidas para a gente ter uma previsão de tempo. Com certeza, é excelente a colocação de vocês. Inclusive, a Letícia, que está se formando agora, ela vai chegar numa meteorologia totalmente diferente da época que nós nos formamos, né? Quando a gente começou a ver a previsão do tempo. Letícia, você tinha ideia já de tudo isso?
como que era a previsão? Já visitou alguns centros de previsão de tempo? Então, quando eu entrei dentro de meteorologia do curso, eu não tinha essa ideia, mas assim, já na minha primeira semana de boas-vindas, a gente já se deparou com um drone lá que captava os parâmetros. Então eu pensava, será que sempre foi assim? Daí foi logo retomei e pensei, acho que não, né? Então eu acho que assim, a tecnologia realmente veio para ajudar bastante a meteorologia. E quando eu penso no tema, né, meteorologia antigamente, então você sempre lembra daquelas pessoas que simplesmente olhavam os céus e daí começavam a observar as nuvens, que é o que a gente costuma também observar hoje, e daí ver que também a meteorologia não está tão, aqueles métodos observacionais não estão tão antigos assim, né? Lá no Nordeste, por exemplo, tem pessoas hoje, principalmente os cangaceiros, que eles ainda olham para abelhas e formigas para entender como que o tempo vai ficar direcionado, assim, sabe? Então, eu acho incrível. Olha, o que a Letícia falou aí é fantástico, né? Então, assim, hoje lá na FUNSEMI, né, a previsão de tendências do clima na região nordeste do Brasil, tem um painel que é com o homem do campo, o homem do interior, onde a sua vivência, a sua experiência, né, naquele cenário ajuda nas tendências do clima. Então, assim, mesmo sendo empírico, a vivência, a experiência do homem naquela região contribui com as tendências do clima. É muito legal isso aí que você falou. Exatamente. E outra coisa legal também que ela falou é que ela chegou no curso e viu e deu de cara com drone. Eu cheguei no curso e dei de cara com o teodolito, que é totalmente diferente, né? Muito bacana. Como que a tecnologia vai melhorando, né, a qualidade da previsão e da meteorologia em si, né? Agora eu tinha mais outro questionamento. Quais são os desafios na execução dos processos de análise e previsão do tempo nos dias atuais? Deixa eu falar antes que o Hugo comece, mas o fato é o seguinte, então assim, eu acho que os desafios, eles continuam da mesma forma. É bem verdade que os desafios hoje, eles são talvez mais enfáticos, né, diante dessa mídia que remonta a uma velocidade da informação muito rápida. O desafio é com que essa informação ela chegue lá nos diversos segmentos da sociedade e seja entendida de uma forma clara, transparente e tranquila. Eu não sei se eu vou adiantar uma temática aqui, mas essa informação meteorológica hoje ela é disseminada em várias mídias, inclusive no YouTube, onde pessoas que não são meteorologistas utilizam dessa informação. Então, acho que isso é um desafio para nós meteorologistas, né? Você pegar o teu smartphone e está uma previsão de tempo lá. Então, assim, é outra dificuldade. Dificuldade de explicar que aqueles dados são dados simulados, que apesar de toda aquela interface bonita, colorida, tem muita ciência por trás daquilo, tem muita tecnologia por trás daquilo, tem muita física, muita matemática. Eu acho que isso é um desafio, né? São desafios, por assim dizer, desafios modernos, né? São desafios que continuam desde a observação lá na estação meteorológica, que vai passando de níveis. E quando chega nesse último nível, que é esse ambiente que nós vivemos no nosso dia a dia, ele pega um outro contexto, ele pega uma outra dinâmica de desafio. Até indo um pouco dessa linha que o Cabral falou, né? Justamente, acho que quando você tem... não é que a meteorologia ela passa a ser de domínio do profissional. Lógico que a ciência ela tem um processo evolutivo muito grande, né? Alguns profissionais que fizeram parte da nossa formação, né, são de outras áreas, mas que têm, digamos assim, um entendimento alinhado com a meteorologia, mas às vezes é justamente isso, são pessoas leigas, às vezes pessoas com uma pequena formação básica, ou então uma pessoa que faz coleta de várias informações, digamos assim, sem ter, digamos assim, aquele cuidado, aquela análise, né, um pouco mais aprofundada, porque
essa previsão, né, eu vou até fazer um paralelismo como se fosse um dado que não passasse por um processo de tratamento. A partir do momento que aquela pessoa, né, que aquele dado errado, ele entra numa equação, né, dessas da atmosfera que a gente falou, né, com os dados de entrada, se esse dado ele entra sem tratamento, o resultado da equação ele é um resultado totalmente errado. Da mesma forma, quando um leigo que não tem, digamos assim, aquele olhar, digamos assim, um pouco mais clínico sobre que aquela informação ali pode acabar desencadeando alguns processos, às vezes até um alarme falso, ou até mesmo um alarme desnecessário, quando aquela informação ela é inserida num contexto, qual é digamos assim, aonde vai atingir. Outra coisa também que é bom destacar, né, nessa questão da dificuldade, principalmente, né, nos últimos anos, eu acho que também a gente vai muito da questão financeira. Eu acho que digamos assim, a meteorologia, ao longo dos anos, ela não teve, digamos assim, né, um processo de estruturação justamente, digamos assim, em nível federal, em nível de estado, até mesmo em nível municipal, né, de acordo com, digamos assim, com os níveis, né? Uma organização nacional, uma governança nacional, né, que gerasse, digamos assim, uma concentração de recursos e esse recurso fosse feito para desenvolver a meteorologia. Sempre a gente, né, para quem vive tanto no serviço público, né, como tem muitos colegas aí, a gente sabe a dificuldade que a gente tem de obter recursos, às vezes, para poder fazer uma viagem de campo de manutenção da rede. Que o resultado daquela rede, daquelas informações, elas não são justamente para poder ficar guardado num computador, ficar guardado. Esses dados, eles são, né, muito importantes para que, digamos assim, seja aperfeiçoada a questão da previsão do tempo. Além disso, a gente vê muitos pesquisadores mesmo, às vezes interrompem aí o seu andamento da pesquisa, justamente por quê? Porque aquele recurso escasso, que já é disponível pouco, né, para a área de ciências atmosféricas e as áreas que ela tem afim, né, que aí a gente vai falar aplicação na agricultura, na atividade marinha, atividade aeronáutica, o recurso é escasso. Quando chega em momentos como esse, que a gente pode falar até da pandemia, eles são canalizados justamente para outras áreas, né, para outras informações. Então, assim, às vezes pesquisas que podem, digamos assim, auxiliar, né, a desenvolver novas técnicas de observação de fenômenos meteorológicos, novas ferramentas de previsão do tempo, elas acabam, digamos assim, não tendo esse alcance, né, e justamente que lá para frente, quando chegar numa situação de desastre natural, ou seja, meteorologia feita para salvar vidas, né, esse tipo de pesquisa acaba faltando. E no final sempre acaba, mas, né, o serviço de meteorologia é ineficiente por quê? Porque ao longo dos anos, os recursos estão sendo muito mais escassos, então não tem, digamos assim, uma coisa tão específica para que a gente consiga, digamos assim, acompanhar esse processo de modernização, né, esse avanço tecnológico que a meteorologia vem nos apresentando aí, né, nessas ferramentas aí de fora. O Hugo, Ana, se fosse tocar era só chorinho, né? Mas, enfim, os desafios, eles são muitos, né? E tem passado por tudo isso aí, né? Desde a estrutural, desde o conhecimento por parte dos gestores públicos, da própria população, né? Enfim, nós continuamos entre vários obstáculos a ser superado na meteorologia. É por isso que, diante do convite aí da Ana de participar dessa conversa, eu me prontifiquei logo aí, quase briguei com o Olívio para se fazer presente. Por esse momento, por momentos como esse, que nós meteorologistas precisamos, né? A gente precisa levar esse conhecimento de uma forma muito mais ampla. Quando você falou, não, porque a meteorologia, ela não é só do meteorologista, não, em momento nenhum. A meteorologia, isso que a gente tem incentivado dentro aqui da academia, dentro do curso de Ciências Agrárias, é a utilização da meteorologia, porque sem meteorologia você não consegue justificar nem o que faltou, né? Uma plantação, um cultivo que não deu certo,
a elevação da temperatura. Então, se você não tiver uma observação meteorológica, você não justifica nem porque deu errado. Então, é justamente isso que a gente precisa, Ana. A gente precisa realmente de muito mais ambientes como esse, de conversar, levar a ciência meteorológica, passando por todas essas dificuldades e obstáculos que o Hugo falou aí. Perfeito. É isso mesmo. E tem muita gente que acha que a previsão de trabalhar na meteorologia é só ali chegar, fazer a previsão do tempo. E esse uma abertura que nós estamos tendo com a população também para ver que é bem diferente, vai muito além de só a previsão do tempo, né? Tem aplicação para a agricultura, para o setor elétrico, até para a própria população. Hoje em dia não, né? Por causa da pandemia, não estão fazendo aberto, mas fazendo eventos, a meteorologia vai muito além só da previsão do tempo. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, e a primeira delas foi para a Letícia. Letícia Roberta perguntou que gostaria de saber o que levou você a fazer o curso de meteorologia. Boa pergunta, minha tia. Acho que eu nunca tinha falado para ela mesmo. Eu gostava muito de animais no começo da minha jornada, assim. Tava tentando descobrir, né, o que eu queria fazer, e daí eu gostava muito de animais e plantas, e daí eu falei para minha mãe, o que será que eu poderia fazer, né? Ela falou, faz biologia. Falei, mas biologia, mas já é faculdade, né? Ela falou, então faz um técnico de meio ambiente. E daí eu falei, legal, né? Deve falar um pouco de animais, tal, de plantas. E daí dentro desse técnico, tinha uma matéria que eu gostei muito, que era poluição atmosférica e saúde pública. Então, 2 temas que eu gosto bastante. Então, eu entrei em meteorologia porque eu gostava muito de poluição atmosférica, mas acabei mudando a minha linha aí de carreira. Eu gosto bastante de tecnologia. E foi por isso que eu escolhi meteorologia, por conta dessa matéria aí que me inspirava muito e eu enxergava muito potencial na área. E daí também, eu estava meio entre engenharia ambiental e meteorologia, eu falei, acho que eu vou para uma coisa um pouco mais diferente, onde eu não vejo muita gente, e acho que eu fiz a escolha certa. Legal, Letícia, legal saber um pouco mais da sua história. A próxima pergunta era: o uso do computador para o processamento de dados já é realidade. Então, vocês teriam alguma linguagem de programação mais eficiente para indicar no cálculo das variáveis? Foi uma pergunta do Guilherme Fernandes. Inclusive, tivemos já uma resposta aqui, que foi o José comentou que, até onde ele sabe, a linguagem de programação utilizada na maioria dos modelos de previsão de tempo e clima é o Fortran. Hoje a linguagem de programação, né, a computação aplicada, ela é um mundo vasto, né? Eu acho que, para quem fala de Fortran, Pascal, aí depois vem agora as linguagens modernas aí, Python, R, né, que auxiliam muito, né? São ferramentas poderosíssimas, né, para o cálculo das variáveis, até mesmo, né, para a gente fazer as estatísticas associadas à previsão do tempo, né, até no sentido mesmo de validar, né, prognósticos meteorológicos, ou então fazer estudos climáticos, né, de uma forma mais. Então, assim, hoje a infinidade, né, dessas linguagens de programação, se você for utilizar o exemplo de uma ferramenta que o pessoal utiliza na parte de geração de alertas, o TRMA, ele é feito em uma arquitetura de uma linguagem de programação chamada Lua. Então, assim, é uma infinidade. Basta você conseguir ter o domínio dessa linguagem de programação que você consegue, né, extrair as informações, porque hoje o formato dos dados, né, ele é disponibilizado de várias formas, né, tanto no formato binário, como no formato HDF5, como no nosso querido NetCDF, né, que a maioria dos meteorologistas gosta de trabalhar com os dados do formato NetCDF. Então, assim, você dominando uma linguagem de programação, é muito mais fácil você ter esses resultados. O Arthur Almeida também comentou aqui, de acordo com o que você também comentou agora, Hugo,
é que hoje em dia, de fato, nós estamos usando muito o R e o Python, né? Está sendo bastante... Outras coisas também agora, perdão, outras coisas também agora, né, que muito se fala, digamos assim, para o futuro, né, a questão do uso da inteligência artificial, né, já tem algumas iniciativas aí que o pessoal está trabalhando, né, na questão da inteligência artificial, né, ainda em meteorologia existem algumas iniciativas isoladas, mas o futuro, né, já vamos falar aí de tecnologia, a inteligência artificial já começa a dar as caras e daqui com o tempo ela vai dominar. Digamos assim, para quem vai começar a buscar a entender, né, essas ferramentas de inteligência artificial, ela é muito importante, né? Até mesmo a gente fala em realidade aumentada para meteorologia, né? Para quem, né, quem se pressionou lá no período da temporada de furacões, em que enquanto o meteorologista lá apresentava a previsão do tempo, já tinha aquela inundação lá na tela da TV. Então, assim, são muitas coisas hoje, né? Como eu falei logo no começo, a computação, né, desde o ENIAC lá nos anos 50 até os principais computadores de previsão do tempo hoje no mundo, elas vão facilitar muito, né, a nossa vida, para poder sempre apresentar uma melhor previsão do tempo. Isso mesmo, que você falou da realidade aumentada, eu achei fantástico um estudo que eu vi que era exatamente para fazer isso, tinha a previsão do tempo, e aí com seu smartphone você apontava a direção e conseguia saber o nível que a inundação poderia chegar. Isso eu achei incrível, foi muito legal. Nós temos mais alguns comentários aqui, e um deles vem cair, que o Arthur perguntou, que ele ainda não ouviu falar sobre os satélites meteorológicos. Isso é uma coisa que já é usado há muito tempo, mas eu acredito que isso venha a coincidir com o que a gente vai falar agora, que é, com o avanço da tecnologia, quais as ferramentas atuais estão sendo utilizadas e o quanto isso favoreceu a melhoria da previsão do tempo. Inclusive, se vocês puderem comentar como que a gente olhava antes também, não só para a previsão, mas como também a análise do tempo atual, né? Em relação aos satélites, como era que era visto antes, como que é visto agora, e como que a gente conseguia visualizar os modelos a previsão dos modelos antes, e como que a gente visualiza hoje em dia. Vai, Hugo. Fala aí, Hugo. Olha, é uma questão até meio complexa, porque, assim, lógico, satélite meteorológico é uma ferramenta muito, muito robusta, mas, infelizmente, o Brasil ele não tem domínio dessa tecnologia, né? Vamos trazer um pouco para cá. Porque hoje, se a gente for falar, né, da família de satélites NOAA, né, os satélites da EUMETSAT, os satélites indianos, os satélites lá da China, do Japão, né, que cobrem grandes áreas, com uma frequência de leitura, né? Hoje você tem dados da família GOES, dados de 1 minuto, né, para poder acompanhar a evolução de furacões. Agora, daqui para frente, aí, né, até o final do verão, até o final da temporada de furacões lá nos Estados Unidos, os bichos vão trabalhar que nem um condenado. E a gente, até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, a gente tinha uma imagem de satélite a cada 3 horas. Então, assim, o previsor que está lá na cadeira, que está acompanhando a evolução de um sistema meteorológico, você acaba não tendo, justamente, assim, você consegue ver fenômenos de escala sinótica, fenômenos de grande escala. Agora, quando você vê fenômenos de escala menores, né, de mesoscala, isso porque a gente, né, a maioria das imagens, a nossa resolução aí fica, né, acima, né, de 1 a 4 quilômetros aí, né, então a gente tem ainda, com essa baixa frequência, que já nos últimos anos até aumentou, mas a gente ainda tem muita dificuldade de compreender certos fenômenos. Então, quando você vai fazer esse paralelo com os modelos meteorológicos, a gente ainda não consegue, digamos assim, validar para a nossa região, principalmente porque o Brasil,
está aí praticamente mais de 90%, né, na região tropical, que é uma região em que há uma mudança muito rápida, né, uma evolução muito rápida dos sistemas meteorológicos, é muito difícil a gente até ter uma compreensão exata, né, se aquele modelo, se aquele sistema de grande escala, ele vai induzir a formação de outros fenômenos que pode potencializar ainda mais uma situação de severidade. Então, hoje, né, a gente já está, digamos assim, tendo um conjunto maior de informações, mas a partir do momento que a gente tiver um grupo de pesquisa até voltado na questão da assimilação de dados, que é pegar esses dados para poder reiniciar, para poder, né, iniciar os modelos, termos aí, por exemplo, a gente teve agora, né, a gente não pode também deixar de falar, né, da equipe do CPTEC que desenvolveu o BAN, né, o Modelo Brasileiro de Alta Resolução. Então, a gente, né, já tem uma certa expertise. O que a gente precisa é justamente maximizar os esforços, concentrar os esforços ainda mais para que a gente consiga, digamos assim, né, gerar mais pesquisas voltadas nessa área. É um trabalho longo, é um trabalho complexo, porém, eu acho que agora, né, como até a Paulinha falou, agora, o profissional que a Letícia vai sair agora, né, quando se formar, ele vai ser muito mais capaz de dar velocidade a essas pesquisas do que a gente lá atrás que, né, e se a gente comparar também com a geração dos nossos professores, né, vai tendo esse processo evolutivo. Então, isso que é bom a gente ter pessoas aí, né, o tempo todo instigando, perguntando, né, gerando essas perguntas aí a respeito das melhorias tecnológicas das ferramentas de previsão do tempo. Eu acho que é justamente isso que Paula, é justamente o que o Hugo falou. Então, assim, num período não tão distante, aí, nesses últimos 20 anos, nós tivemos um ganho significativo. Isso é incontestável dentro na área da meteorologia, né? Então, você ter um 386 para receber, um processador 386 para receber uma imagem de satélite, eu fico imaginando o tempo monumental que era só para se estabelecer essa conexão e derrubar essa imagem. Nós temos uma constelação de satélites. Infelizmente, o Brasil realmente não tem a sua constelação. Isso tem prejudicado de forma significativa o monitoramento de tempo presente, né? Tem dificultado o ajuste fino da nossa previsão, o nowcast, e com isso se cria muita perspectiva, né? Tem chamado muita atenção, justamente na hora das catástrofes, na hora que realmente a coisa está acontecendo. Então, tivemos uma melhora significativa nesses últimos 20 anos, mas precisamos ainda mais, né? Por vezes o meteorologista ele é meio fominha. Quanto mais estações, melhor. Quanto mais imagem de satélite, melhor. Quanto mais informação, melhor. Aí está a responsabilidade da Letícia, né? Que ela chegou com toda essa gama de informação, né? Que ela tem que agora, eu acredito que aumenta ainda mais a responsabilidade de ter um volume de informação, ter ferramentas para manipulação de dados e pesquisar, né? Se debruçar para melhorar realmente essa previsão de curto intervalo de tempo. Isso mesmo. Hugo, o Ricardo Marcelo do INEA tem uma pergunta para você. A sinergia de projetos entre serviço público, como o INCAPé, e o financiamento privado, como a Vale, ajudam no desenvolvimento ou servem apenas de financiamento privado? Então, eu acho que assim, né, esse episódio, digamos assim, né, que foi iniciado em 2011, né, pelo governo do estado, das tratativas com a Vale, né, iniciou-se, digamos assim, no processo de estruturação, né, de uma rede de estações meteorológicas, da compra de equipamentos e a estruturação de um centro de previsão. Então, na época, né, eu não estava, digamos assim, tão a par dessa parceria, né, porque foram feitos por outros órgãos, né,
e instituições, digamos assim, de nível governamental que não fizeram desdobramento. Mas a gente contribuiu bastante, né? Fizemos o papel justamente de fazer, digamos assim, a ampliação da rede de observações, porque, assim, a gente tem as normativas da Organização Meteorológica Mundial para fins climatológicos, que é uma estação meteorológica a cada 100 km². Porém, para nível de estado, até mesmo para nível, digamos assim, de município, né, o estado ele tem que ter uma ampliação da rede, né, com uma densidade de dados superior ao que é preconizado mundialmente, né, para você ter um conhecimento mais detalhado. Além disso, teria a instalação de um radar meteorológico, né, que foi instalado, né, no município de Aracruz, porém ele foi instalado no nível de mar, porque havia o interesse da empresa, né, em dar suporte à decisão das outras empresas, né, que atuavam na região, né, que teriam uma maior concentração. Porém, para o estado, né, a gente tem uma preocupação maior justamente com a nossa região serrana, né, que fica mais na porção sudoeste do estado, principalmente nas épocas onde mais chove aqui no estado. Então, né, durante o desenrolar, né, dessa parceria, né, algumas questões acabaram, né, sendo levantadas e que não houve, digamos assim, uma solução naquele momento pacífica, né? Então, por isso que houve-se a interrupção, né, entre os anos de 2015 e 2018, e agora, né, com a volta do governo estadual, existe uma iniciativa inicial aí, né, de retomar a parceria. Mas, lógico, né, um processo, né, uma retomada, né, que tem que ser desenhada com perfil que seja, digamos assim, que atenda, que seja, né, de investimento privado, mas que atenda o interesse público, que é o, digamos assim, o mais importante. Vai ser, digamos assim, tem que ter um plano de sustentabilidade do negócio, porque existem duas visões. A visão, digamos assim, a visão privada, que é a maximização dos lucros, né, diante, né, de certas ferramentas que evitem a causa do prejuízo, e o viés público, que é justamente para evitar o prejuízo, porque quando há, digamos assim, uma calamidade, né, uma situação, digamos assim, extrema, em que as pessoas passam a ser desprovidas dos seus meios, né, quer seja a sua casa, quer seja seu carro, quer seja a sua propriedade, ela vai recorrer ao Estado, e que o Estado vai ter que praticamente repor aquilo tudo. Então, toda e qualquer parceria que tem que ser construída, ela tem que ter, né, ela tem que ser uma relação de ganho de ambos os lados, que faça o seu papel em nível estatal e também atenda os interesses da iniciativa privada. Quero deixar um abraço também para o Ricardo aí, né, aproveitando a oportunidade. Eu queria dar uma contribuição acerca dessa temática do investimento público, do investimento privado na área pública, principalmente em meteorologia. Eu acho que nós temos muito pouco de investimento privado na área meteorológica brasileira. Eu faço sérias críticas com relação à nossa gestão de dados hidrometeorológicos do Brasil, por assim dizer. Existe uma dicotomia entre ministérios que transferem para nível estadual, que vira uma bagunça, né? Então, eu acho que nós precisamos realmente de uma gestão de dados meteorológicos em nível de Brasil. Nós precisamos que a iniciativa privada ela chegue junto da meteorologia, no ICAPE, que sejam outros órgãos estaduais de meteorologia para fortalecer, mas que é cultural, né? Então, assim, onde é que tem dado? Liga lá no fulaninho, liga lá no Hugo, no ICAPE, que tem dados. Então, assim, o setor privado, ele se acostumou a buscar o dado meteorológico de forma gratuita, lá com o Hugo, lá no INPE, lá no IMET, enfim. Nós ainda temos uma certa resistência do setor privado de se aproximar dos centros regionais de meteorologia para fortalecer. E só quem tem a ganhar é a sociedade. Então, você tem a responsabilidade social de uma empresa onde você tem essa resposta para dar, né?
Eu acho que é por aí, mas nós precisamos, aí deixa a crítica, deixa para a reflexão dos colegas, essa melhor organização, né? Essa dicotomia que nós temos de monitoramento de superfície, lá vai Ministério da Agricultura, Ministério da Ciência e Tecnologia, aí vem passando pelo CEMADEM, pela Defesa Civil Nacional. Então, assim, eu acho que nós precisamos nos organizar melhor. Legal. Nós temos alguns comentários aqui, algumas dúvidas no chat, e um deles que eu achei bem legal foi o que a Márcia Seabra colocou, que o assunto levantado pelo Hugo sobre as dificuldades em se manter uma rede meteorológica é muito importante. Não adianta a tecnologia, computadores, sem um dado observado confiável. Ela está falando lá de Brasília. Obrigada, Márcia, pela participação. Pode falar. Eu até quero reforçar um pouco essa situação, porque justamente o dado meteorológico ele é uma informação muito importante em dois aspectos. O primeiro, para a gente saber o estado geral da atmosfera, e o segundo é para justamente validar, né, os modelos meteorológicos, a evolução dos modelos meteorológicos, né, como diz, a esperteza, né, a destreza dos modelos. Então, assim, não adianta, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia mesmo, ele tem mais de 700 estações aí espalhadas no Brasil inteiro. Imagina, né, você cuidar, mesmo que a sua organização é feita em 10 distritos operacionais, imagina a quantidade de recursos que você precisa para poder mandar a equipe para poder fazer o trabalho de manutenção. Os estados hoje, né, têm as suas redes pequenas, mas também tem, por exemplo, em Capé tem 6 estações meteorológicas automáticas, temos 21 pluviômetros que servem justamente para dar, né, um apoio, um detalhamento maior sobre a evolução, né, sobre os dados meteorológicos do Espírito Santo. E, infelizmente, né, uma estação meteorológica parada, a gente até, acho que o pessoal da UFPA deve ouvir aquela velha frase do professor Dimitri, que um dado perdido jamais será recuperado. Porque justamente isso, a importância que o dado meteorológico tem, ela é muito grande. E se a gente não conseguir observar, mesmo que hoje a gente tenha, digamos assim, leitores voluntários, hoje até smartphones mais tecnificados, tenham as informações de leitura de algumas variáveis, mas ela não tem, digamos assim, aquela constância, ela não ela não tem, digamos assim, aqueles padrões que normalmente são preconizados para a gente dar uma finalidade climatológica para aquele dado. Mas, Hugo, eu insisto, é cultural, entendeu? Então, assim, passa por uma melhor organização desde o conhecimento do gestor. Tem muito gestor que ele não conhece a importância de um dado meteorológico. Uma estação meteorológica parada por uma semana, porque não tinha diária para ir trocar a bateria ou um sensor, isso é imensurável para a gente, mas para a gestão, para eles, parece que não é nada, entendeu? Então, eu acho que passa pela a cultura do dado meteorológico, a importância do dado meteorológico para a sociedade. Então, não é só na hora que está chovendo que vai faltar dado, né? Não é só na hora que tem uma ilha de calor, que as temperaturas estão chegando a 40 graus. A cidade se expandiu, as estações meteorológicas estão sob pressão, né, suprimidas. Aquela estação ela tem que ser transferida para um local que melhor representa. Então, são questões que a falta do recurso e a falta da cultura do conhecimento é muito grande ainda. Nós estamos falando isso em 2020, que são problemas recorrentes de pelo menos 2 décadas. A Márcia está aí no chat, ela pode dizer a problemática que ela tem com manutenção de estação meteorológica. Não é verdade? Então, assim, passa por cultura. Então, assim, essa melhor organização da gente poderia permitir que nós tivéssemos uma rede mais consolidada, com dados reais, dados que representam uma determinada localidade. Porque você vê,
A Agência Nacional de Águas tem um monte de estação hidrológica, né, que está sobre a responsabilidade de vários estados. Nós temos centros regionais de meteorologia que têm redes de monitoramento que já estão sucateadas. O último edital que teve do FINEP foi em 2006. Então, tem estação que já está 14 anos no campo sem uma devida manutenção. Então, assim, são esses problemas estruturais que nós precisamos nos organizar. Nós precisamos entender. Mas passa por uma política muito maior, Hugo. Né? Então, assim, eu conheço toda essa problemática, toda essa dificuldade. Estações lá do Instituto Nacional de Meteorologia, tem aquela transmissão lá pelo Autotrack, caríssimo. Aí como é que a gente vai? A gente transfere para o chip, mas aí como é que o controle interno libera o Hugo pagar um chip, porque o cara não sabe da importância do dado meteorológico. É esse tipo de conversa que a gente precisa, Paula. A gente realmente precisa nos organizar. Tá? Eu queria fazer uma provocação para a Letícia, antes até mesmo de entrar na temática que ela vai dominar com certeza, justamente a questão da rede de pluviômetros que, né, a Pluvia Startup que ela trabalhou, que ela teve experiência, como é que funcionaria, né, naquela distribuição, porque só fazendo um rápido parêntese, né, a gente conheceu a Letícia no momento, né, em que a empresa estava atuando, teve até a questão da vaquinha, né, que foi feita justamente para poder você colocar estações meteorológicas em vários pontos, né, da cidade de São Paulo. Então, eu queria até falar com ela, assim, como é que funcionava, né, essa gestão, digamos assim, dessa rede depois que ela foi, digamos assim, dimensionada, construída, implantada. Então, a gente percebia realmente esse problema aí com dados, era um problema bastante latente, ainda mais, assim, quando a empresa está começando, ainda mais de meteorologia, a gente precisa comparar os dados, né? Então, se eu tenho lá na Pluvion, uma das ideias era fazer a estação meteorológica de baixo custo, mas de qualidade. Então, como é que eu comparo essa estação, né? Então, eu teria que pegar uma estação aí do governo para poder fazer essa comparação. Mas, na maioria das vezes, as que estavam mais próximas, às vezes, elas não estavam pegando, né? Como vocês falaram, a falta de manutenção realmente estava quebrada, e tinha umas quebradas, assim, de meses, assim, que a gente ficava realmente espantado. Então, a Pluvion realmente veio para disruptir esse mercado, né? Então, a ideia era realmente aumentar o número de estações para que a gente não dependesse mais do governo, infelizmente, porque estava percebendo que o negócio estava feio. Mas eles conseguiram aumentar a demanda, eu não sei como é que está agora, mas, assim, com as estações que a gente tinha até o momento, dava para criar algum tipo de análise, mas era necessário mais, né? Então, a vaquinha, como você falou, o crowdfunding, né, que é a vaquinha aí de todo mundo, realmente veio para ajudar nesse ponto. Eu preciso até ver com eles como é que a gente está nesse quesito. Eu vou falar novamente. Pessoal, então, assim, a gente partiu agora para a área de instrumentação. É muito complicado, sabe? Então, assim, aqui no Tocantins, a gente tem andado muito e encontrado muitos absurdos em termos no monitoramento pluviométrico. Tem uma localidade aqui que não precisa de mudanças climáticas para produzir redução de chuva. Então, onde está esse pluviômetro hoje, tem uma escola voltada para o sul, ao norte tem um pé de piqui com mais de 10 metros de altura, e do lado leste nós temos uma casa. Então, assim, você entende que é uma angústia que a gente passa em ver um equipamento sitiado, refém do crescimento urbano. Então, assim, imagina uma startup querendo trabalhar com dados pluviométricos e você não tem um parâmetro para comparar. Isso é muito difícil. Então, insisto, a gente precisa se organizar, a gente precisa mostrar que a meteorologia ela não é bagunçada, né, que tem padrões internacionais para distanciamento mínimo. Se você vai colocar um equipamento, uma estação meteorológica dentro
de uma universidade, por exemplo, tem que estar lá no plano de expansão da universidade, porque aquela área é uma área intocada. Então, é essa questão de cultura que a gente precisa ainda mostrar para a sociedade. Hoje até se permite... Opa, desculpa, só para poder fazer fechamento. Hoje, Cabral, até se permite a gente ter, digamos assim, estudos urbanos, né, do comportamento da cidade, até, porque justamente é isso, né? Com o aumento do detalhamento, né, a gente passa a ter, digamos assim, certas referências. Mas justamente é isso, a gente tem que ter, além desse detalhamento, a gente tem que ter recursos para bancar esse detalhamento, né? Mas tem coisas inconcebíveis, tem pluviômetro instalado a 10 metros de altura, né? Tem pluviômetro em cima de ponte. Então tem essas coisas que a gente precisa realmente assim, rever. Não, respeitando, lógico, você tem que respeitar certos padrões, eu falo assim, mesmo, tipo assim, que você tem essa rede, justamente como tu falou, se há um plano de diretor urbano que haja expansão da cidade, vamos supor, aquela estação que está lá há 40, 50, 60 anos numa área, ela tem que estar com a área total. Você faz o convênio com o município ele tem que justamente ter esse compromisso de dizer, pô, vamos preservar esse equipamento aqui, porque, infelizmente, assim, a gente tem, digamos assim, um perfil técnico, mas como tu falou, o gestor, ele quer saber, na hora quando há um problema de cheia ou de seca, quanto eu vou conseguir, né, de recurso baseado num decreto de situação de emergência ou de calamidade pública. Então, eu preciso da estação meteorológica. Então, infelizmente, a gente tem que, digamos assim, pelo lado financeiro. Então, se a meteorológica não estiver aqui, você vai perder dinheiro. Quando fala assim, perder dinheiro é justamente num desastre que ele vai ter que gastar muito mais para poder socorrer as pessoas e, de fato, ele não vai conseguir ter um entendimento, né, do comportamento climático na região onde ele mora, onde ele dirige, onde ele eu falo dirigente, né, como gestor, como ele atua ali, né, como dirigente. Então, ele não vai ter ele não vai ter essa resposta. Então, o que acontece é justamente isso. A gente tem que ter cuidado, né, de preservação das estações mais antigas, temos que aumentar o detalhamento em áreas que hoje, teoricamente, mais lógico, tem que ser dentro do devido, né, das devidas parametrizações recomendadas pela ONM. Legal. A gente estava dando uma risada aqui agora há pouco, porque antes de começar a transmissão, nós estávamos conversando que todo mundo aqui é muito falante, então algumas vezes a gente ia precisar segurar o microfone de alguns para a gente cumprir a nossa meta do horário, né? Nós estamos já com 52 minutos, a nossa ideia inicial era fecharmos em 1 hora, e nós ainda temos 2 pontos para colocar aqui no nosso bate-papo. Tem alguns comentários aqui no chat que eu achei super interessante. Não sei se a gente vai conseguir comentar todos, mas tem um aqui do Guilherme que foi bem legal, Guilherme Martins. Ele falou aqui sobre as ferramentas computacionais, que muito me interessa, qual a dificuldade das faculdades em introduzir uma disciplina sobre elas? Hoje, saber uma dessas linguagens é crucial para o ser contratado. Essa eu posso responder. Questão de linguagens, meteorologia, se eu não me engano, no segundo ano a gente começa a aprender linguagens de programação, e já lá na USP, né, a gente já começa a aprender a linguagem Python, que é uma das mais utilizadas. Alguns professores em algumas outras matérias utilizam R, então a gente sempre está bem conectado com essas ferramentas. Só que um problema que eu vislumbro, assim, que eu via bastante, é a questão de analisar realmente os dados, porque programar a gente aprendia a lógica, mas era realmente como é que eu utilizo esses tipos de ferramentas para analisar, por exemplo, quando o Hugo falou lá na hora da tratativa dos dados, como é que eu utilizo essa ferramenta para tratar esses dados que às vezes vêm de maneira diversa, assim, e você tem que tentar solucionar aquele problema. Então, eu acho que falta aí um pouco das matérias, mas até, às vezes, em grupo mesmo, como estudantes, da gente tentar
sei lá, solucionar alguns problemas como esses, através dessas ferramentas, para que quando a gente chegue em uma empresa, assim como eu cheguei, a gente já tenha uma ideia bem melhor, assim, de como utilizá-las. Legal, Letícia. Por falar em investimentos, a Lucia está falando ali com a gente lá do Uruguai. Obrigada, Lucia, pela participação. E ela colocou um comentário de que lá no Uruguai eles estão negociando a compra de um radar meteorológico e o principal investimento econômico vem de empresas privadas, né? Quer dizer que a gente ainda precisa fazer esse balanço entre a empresa privada e o setor público. Mas, Paula, veja só, quando eu falo que nós precisamos realmente nos organizar, é porque nós precisamos nos organizar. O Hugo lembra aí de algumas reuniões dos Centros Regionais de Meteorologia, que a ideia era dotar o Brasil com mais de 20 e tantos radares. Então, assim, a gente realmente precisa de pé no chão. Então, todas as regiões no Brasil precisam de radares meteorológicos. Quem que vai garantir essa manutenção? Então, são coisas que a gente precisa colocar o pé no chão, a gente precisa abaixar a bola. Por mais fominha que sejamos, então nós temos mais prioridades em manter uma rede de monitoramento com dados, com medições ininterruptas, com dados consistentes, verdadeiros, que representam a região, do que estar com esses desvaneios aí de comprar radares meteorológicos para todo o Brasil. Isso mesmo. Falando agora um pouco de empresas privadas, Letícia, a Letícia tem experiência com startups, e um tópico que a gente gostaria de falar aqui é quais os desafios para as startups na linha de previsão de tempo e clima. Essa pergunta vai tanto para a Letícia quanto para o Cabral também, que já tem uma experiência nessa área. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Se a gente for olhar de uma maneira mais macro, assim, eu acredito que a startup é como se fosse uma empresa normal, né? Então, um dos grandes desafios que elas encontram é a questão da burocracia. Depois da burocracia, é a questão de encontrar profissionais qualificados. Então, assim que eu sair da faculdade, será que eu vou conseguir utilizar aquelas programações que eu aprendi realmente da forma certa? Então, quando eles conseguem encontrar um profissional de qualidade, um outro problema difícil e realmente latente é encontrar alguém que realmente cruze com as suas culturas e com o alimento da empresa. Porque isso, querendo ou não, acaba impedindo com que a empresa cresça. Mas um outro desafio enorme que eu vejo bastante, assim, eu gosto eu penso assim comigo que o meu pai, ele criou a aprendiz de empreendedor, assim, né? Porque eu olho, assim, muitas oportunidades dentro de meteorologia, e eu acho que as pessoas não acham que meteorologia é apenas lá na Globo ou na Band, né? Então, como é que a gente, como meteorologistas, a gente consegue olhar também a meteorologia aliada à questão psicológica? Então, tem pessoas que, quando o tempo fica nublado por muito tempo, elas, infelizmente, ficam um pouco mais depressivas. Então, como que eu consigo alinhar a meteorologia a esse tipo de assunto? Depois, para a medicina, questões de mercado financeiro. Então, eu sei que existem produtos para isso, mas eu acho que, assim, falta um pouco mais de inovação, assim, e daí a galera de meteorologia mostrar para que veio, sabe? Poxa, Letícia, foi muito bacana o que você falou aí, mas eu ainda enxergo com o meio com um certo pragmatismo. Eu vou falar de um setor que eu estou bem próximo, que é o setor agropecuário. Então, assim, começa primeiro pela disponibilidade de dados, né? Então, assim, existe uma cultura, é cultural. Numa certa oportunidade, eu estive lá no Oeste Baiano, lá na Bahia Farm Show, e falei para uma plateia composta por muitos agricultores que estavam passando por um período de El Niño muito pesado, muito severo. E eu perguntei para eles se eu tivesse chegado se eu tivesse chegado para eles e falado isso há 4 meses atrás, o que é que eles iriam fazer? Qual seria uma postura?
que eles tomariam, qual a decisão agrícola que eles levariam. Ficaram calados, perplexos com a minha pergunta, e em certo momento alguém chegou e disse que o Brasil não podia parar. Então, assim, existe ainda muito pragmatismo no meio comercial da meteorologia, essa relação da meteorologia com a sociedade. Primeiro, o dado está público, está no meu smartphone, por que eu vou contratar a Letícia? Né? Então, assim, eu acho que cabe para mim, para Hugo, para Ana, para todos que estão nos assistindo, meteorologistas, facilitar essa informação. Né? Quebrar um pouco esse pragmatismo que ainda existe dentro do meio agropecuário e os diversos segmentos da sociedade. Então, assim, na medicina, no turismo, na moda. Então, assim, duas semanas para você lançar uma tendência é muita coisa para o mercado da moda. E, percebe? Eu acho que falta ainda a gente tentar quebrar esse pragmatismo. Né? Então, assim, a Letícia falou que a previsão de tempo não é só na Globo. Legal, não é só na Globo, mas começou na Globo ali na década de 90, com a insistência aí do pessoal da Climatempo, que vieram se consolidar no mercado. Então, assim, o mais legal de tudo é que a gente vê empreendedores como a Letícia, que participou de uma startup, ou participa de uma startup, querendo ainda levar a meteorologia como carro-chefe. Eu acho que ainda tem muito espaço para diversos segmentos e a gente precisa de turma jovem, de pessoas realmente empolgadas para tocar a meteorologia e mostrar, né, para a sociedade a importância da meteorologia. Falta um pouco de cultura, um pouco de mais flexibilidade dos meteorologistas, empreendedores na sociedade. Cabral, só interrompendo um pouco a linha, porque ele despertou da linha agropecuária, e como a gente, né, aqui no Incapé trabalha num órgão estadual de pesquisa agropecuária, qual é a grande dificuldade de, justamente quando tu apresentou a tua pergunta aos produtores lá no Oeste Baiano, o que eles fariam? Aí é o trabalho da parte de assistência técnica e extensão rural, que justamente essas pessoas, né, elas não vão ouvir a nossa linguagem. Elas têm que falar com alguém que saiba a linguagem delas. Da mesma forma como a gente fala para a parte de turismo, da mesma forma como, né, o código METAR é a linguagem em que o meteorologista do aeroporto fala com o piloto, né, a 35, 37, 40 mil pés de altura. É a linguagem que o meteorologista marinho fala com uma embarcação que está a 200 milhas náuticas da costa. Então, o que a gente tem que fazer? O meteorologista, né, aí, digamos assim, é uma janela de oportunidade. Ele tem que aprender a falar a linguagem, e a gente tem que falar a nossa linguagem traduzida na linguagem que a pessoa quer abrir, que a pessoa quer ouvir. Né? Hoje, muitos produtos que a gente tem de meteorologia, né, ainda são baseados em mapas. Por quê? Porque o mapa é a melhor forma da gente falar com uma pessoa como vai evoluir o sistema meteorológico. Então, assim, a gente tem que buscar uma forma, né, quebrar o paradigma de botar os mapas mais temáticos. Se o cara quer saber justamente a quantidade de água que ele precisa para irrigar, eu não vou botar apenas um mapa de chuva. Eu tenho que colocar um balanço de água. Pegar o mapa de chuva com evapotranspiração, botar lá no resultado final para dizer assim, essa área aqui está com balanço legal de água, não precisa irrigar hoje, porque senão você vai perder o valor da água. Mas, Hugo, eu vou voltar numa palavra que eu já mencionei aqui pelo menos uma dúzia de vezes. Cultura. Então, assim, a gente, na área agropecuária, a gente tem a ferramenta do Agritempo com toda essa informação e o acesso é muito pouco. Mas aí é aquela coisa. Mas quem é que leva? Justamente, é isso que eu quero te dizer. A pessoa que vai ser o vetor, teoricamente, não seria o jornalista, né? Que o jornalista ele vai falar de generalidade, né? Que eles têm, digamos assim, falar a previsão para o país inteiro em 1 minuto e meio. Mas o profissional, né, da área de meteorologia, quer seja num órgão público, quer seja numa iniciativa privada, eu falo mais da iniciativa privada, porque eles têm uma função muito importante justamente de customizar
a informação para aquele grupo restrito. Mas a gente precisa melhorar o caminho para quando a Letícia chegar, tá mais facilitado. Então, assim, não é só o mapa de chuva, é a importância daquela informação para ele. Então, teve uma senhora que estava nessa palestra lá, e ela falou o que estava acontecendo. Todo ano está mudando o início da chuva. Ora, melhor observadora do que ela não existia ali dentro daquela plateia, porque ela já sabia que o calendário de chuva estava variando. Mas ela não sabia que era uma tendência do clima normal, a variabilidade climática. Você percebe? Então, é isso que a gente precisa ainda. Sim. Posso quebrar um pouco esse paradigma aí? É uma coisa que, assim, eu vinha refletindo muito até mesmo para chegar nesse momento, né? Eu acho que tu acabou de despertar uma coisa muito importante. Porque hoje, muito do que a gente fala, incerteza climática. Incerteza das condições do tempo. Na verdade, não é que há uma incerteza. É que as pessoas, na verdade, não conseguem, digamos assim, ter uma cultura de absorção da informação e, a partir dali, você tomar a sua decisão. A gente sempre deixa que... A gente sempre confia na informação que está vindo de lá, mas a gente não se apropria dela. Quando eu falei do exemplo da questão para a finalidade agrícola, de um mapa mais temático, não é... Por exemplo, o próprio Agritempo mesmo, beleza, eles construíram, digamos assim, um conjunto de informações ali que eu te digo que, às vezes, nem um próprio meteorologista ou um agrometeorologista vai, digamos assim, esmiuçar aquela informação para trazer ela num nível em que um produtor rural, quer seja um grande produtor, quer seja um pequeno produtor, que ele possa pegar aquela informação e dizer, ó, aqui na minha área eu tenho que fazer isso. Mas provavelmente deveria. Mas é justamente isso, deveria. Com certeza. Então, eu tenho 2 décadas de informação praticamente semanal lá, que poucas pessoas usam, ou poucas pessoas conhecem a potencialidade daquela ferramenta. Então, é justamente isso, a gente precisa soltar, porque na hora que Letícia for vender um job aí, vender um produto, como é que faz, cara? Então, é isso que a gente precisa. Uhum. Isso mesmo. E aproveitando que vocês estão falando aí sobre mapas, nós já passamos um pouquinho do nosso horário, então vamos falar no último tópico, que todo mundo quer saber, né? Como que fica o tempo agora com o início do inverno? Começou no dia 20 de junho. Cabral, você pode falar para a gente o que a gente pode esperar do tempo agora no centro-norte do Brasil nesses próximos 3 meses? Olha, primeiro a tendência é uma tendência de normalidade para essa região daqui, né? Então, assim, já começamos aqui no estado de Tocantins, as temperaturas já estão próximo de 35 graus, os baixos índices de umidade relativa do ar têm baixado muito, os dias aqui são muito secos, né? As temperaturas vão realmente para esse pedaço sul, essa faixa sul aqui da região norte, continuar muito quente, com baixos índices de umidade relativa do ar, e para as regiões lá de Roraima, pedaço do Pará, com um aumento da pluviometria. Mas tudo dentro do esperado, tudo dentro da sazonalidade para essa época do ano. Legal. E, Hugo, fala um pouquinho para a gente como que fica o tempo no centro-sul do Brasil e no Nordeste. Então, né, a gente está aí na entrada, né, do período mais seco, né, e mais frio do ano, de acordo com as tendências climáticas. Nessas áreas, a gente vai ter aí uma grande área, né, com chuvas abaixo do esperado. Assim, a gente vai entrar no período sazonal, porém, né, a gente tem aí alguns estados da região sul do Brasil e até mesmo do centro-oeste, a gente pode falar Goiás, São Paulo, sul de Minas Gerais, que já vem enfrentando um processo de estiagem, né, já com a falta de chuvas, principalmente aí nos meses do período chuvoso. Então, agora, né, com essa expectativa de manter aí essa tendência de normalidade em alguns pontos, né, principalmente ali, né, no centro-oeste, né, nos estados do centro-oeste também, né, ali
no oeste, né, do estado do Paraná, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, ainda tem uma chance ainda de ter uma chuva, né, um pouco abaixo da média. Já chove pouco. Já no Nordeste, né, a gente já está aí com a tendência aí já no final do período chuvoso, né? Já tivemos uma chuva boa ali naquela área, naquela região, e a tendência agora, né, é finalizar aí esse período chuvoso, né, com chuvas dentro da normalidade, e depois, né, a gente vai analisando, digamos assim, de uma forma mais objetiva. Legal. Então, gente, com isso a gente finaliza o nosso bate-papo. Agradecemos a participação de todos que tiveram um tempo a mais para compartilhar essa conversa com a gente. Agradeço os comentários. Infelizmente, nem todos nós conseguimos responder alguns questionamentos, mas eu agradeço muito a participação de todos. Agradeço também ao Olívio Bahia, lá do IMET, que ajudou bastante a gente para montar toda essa dinâmica que nós íamos fazer aqui. Agradeço também ao Evandro Paz, que deu uma super força, super dicas para a gente. Como é a nossa primeira apresentação, a gente ainda tinha muitas dúvidas em relação a isso. E é isso, gente. Eu peço para vocês que a nossa ideia é continuar fazendo outros eventos como esse, que sejam tanto para o público meteorológico, como também para a população. Então, deixe nos comentários sugestões, o que vocês gostariam que a gente viesse trazer aqui, quais assuntos vocês gostariam que fossem comentados, que tivessem um bate-papo. Esperamos que a gente tenha muitos outros encontros como esse. E é isso. Obrigada, boa noite. Obrigada pela participação, Hugo, Cabral, Letícia, muito obrigada. Obrigado a todos também, né? E a gente quer aí, né, primeiro agradecer, eu acho que é a primeira oportunidade, né, de uma discussão rica, né, ainda mais na meteorologia, né? Como até eu falei com os meninos antes de entrar, a gente está num momento, né, um momento de celebração. Acho que 40 anos da regulamentação da nossa profissão, a gente ainda tem muito desafio ainda, né, para enfrentar. E outra coisa, né, até um pequeno detalhe, deixando aí uma pequena reflexão, né, a gente teria que até nos fortalecermos, como o Cabral disse, né, fortalecermos a criação de um sistema, né, nacional de meteorologia, mesmo que faça, digamos assim, uma governança tanto nos níveis federal, estadual e até mesmo no nível dos municípios, que a gente possa aí, né, ter, digamos assim, conseguir, né, melhorar a questão da infraestrutura, da questão dos recursos, de tantas coisas que a gente precisa fortalecer aí o desenvolvimento da nossa atividade, tanto no setor público, como também na iniciativa privada, né, o tão importante aí, né, o trabalho das empresas, né, tanto das empresas consolidadas, como das startups que estão nascendo por aí. Grande abraço. Deixa eu me despedir também. Então, assim, agradecer a Ana Paula agradecer o convite, parabenizar a iniciativa da Ana Paula de juntar meteorologistas para falar da meteorologia, isso é muito bacana. Trazer Letícia, ainda estudante, já com o pé fora aí, já na iniciativa privada. Eu acho que são momentos como esse que vai fazer com que a nossa profissão seja ainda mais reconhecida. Muito obrigado, e será sempre uma satisfação em voltar, viu, Ana Paula? Voltar para a gente conversar e falar tudo que a gente ainda tem. Também queria agradecer a todo mundo que veio para prestigiar aqui a nossa live, e também agradecimento à minha tia que fez a pergunta. Então, tá bom. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de deixar o comentário sobre o que vocês gostariam de ver no nosso próximo bate-papo. Até mais. Boa noite a todos.